tarde, minhas amigas, boa tarde! Hoje é dia 19 de outubro de 2017, agora são 15 horas e 10 minutos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Lohane, aqui do Lohane Atelier, e hoje eu tô aqui pra trazer mais uma diquinha pra gente bater um papo. Vim aqui pra mostrar pra vocês como que faz o cálculo das medidas da Necessaire Simples. Lembra que na semana passada eu vim aqui e mostrei pra vocês os cálculos da Necessaire Box. E aí algumas meninas me perguntaram, me chamaram em box, perguntando sobre os cálculos das Necessaire Simples, aquela que é caixinha de leite somente embaixo. Sabe? Fica tipo um triângulozinho. Então eu vim mostrar pra vocês hoje. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por todas que estão aqui. Já aproveito logo pra pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilhar. Pra quem ainda não conhece o meu canal no YouTube, entra lá no YouTube, Lohane Atelier, dicas e passo a passo. Se inscreva no canal do YouTube, curte os vídeos, compartilha. Isso ajuda bastante, meninas, pra poder a gente se empolgar e fazer cada dia mais vídeos pra vocês, viu? E eu vim mostrar aqui pra vocês hoje, eu até fiz duas peças aqui, deixa eu mostrar pra vocês as Necessaire, daquela Necessaire básica. Então vamos lá. Essa aqui é o modelinho básico, que a gente tá acostumada, não é assim? Aquele modelinho que a gente só faz a caixinha de leite embaixo e ela fica assim, um triângulozinho bem bonitinho aqui nas laterais. Essa é o modelinho básico, olha só. Esse aqui eu fiz, foi um teste, por favor não repare se tiver alguma imperfeição, tanto é que eu errei até a posição do zíper, olha que coisa feia. A posição do cursor do zíper tá abrindo pro lado errado, na hora de colocar eu me empolguei e coloquei errado. E aqui, olha, deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês como ficou tudo bem bonitinho, acabamento todo bonito, tudo embutido. Essa daqui não tem viés também, é tudo embutidinho as costuras, tá? Então essa aqui é a pecinha básica, aquela modelinho que sai muito agora no final de ano, nas feiras, nos bazares, dá pra variar o material. Esse aqui eu tô utilizando o tecido digital tricoline nessa parte superior, eu estruturei ele com nylon dublado. Aqui embaixo eu tô utilizando o corino e aqui dentro no forro eu tô utilizando o PVC. Esse tom aqui de PVC talvez vocês não estejam vendo direito, é um tom meio creme, ele não é branco, tá? É um tom creme bem gostoso, bem agradável. As minhas etiquetinhas da Vera Guimarães, da minha parceira, olha que coisa linda que ficou essas etiquetinhas, tá? E esse aqui é o modelinho básico, então, de Necessaire. Eu trouxe aqui essa opção, vou mostrar pra vocês como que eu calculei pra poder fazer os cortes. E também eu trouxe uma outra opção, uma variação, que é essa aqui, olha só a diferença dela. Tá vendo? Deixa eu colocar as duas aqui juntas pra vocês repararem a diferença entre elas. Olha só. Deu pra ver a diferença, né, meninas? Essa aqui, ela abre lá pra cima. A base superior dela é maior do que a base inferior, do que a parte do fundo. Essa daqui praticamente são iguais. Tanto a parte superior quanto a base de baixo, o fundo, elas são praticamente idênticas os tamanhos, as larguras, tá? Então é uma variação. É a mesma medida praticamente e com a variação tem esse resultado. É bacana por isso. Vocês podem variar para fazer os conjuntinhos. Fica muito legal para fazer os conjuntinhos agora no verão. Dá para utilizar esses materiais que são plastificados, dá para usar PVC, corino. E agora pro verão, para quem vai viajar, é uma maravilha. Sexta-feira, amanhã, eu vou liberar lá no grupo o passo a passo para fazer, para costurar essa Necessaire aqui. É um jeitinho diferente, olha só. Aqui no zíper, o zíper não tá ligado na peça. Ele tá com os acabamentos diferenciados aqui na pontinha, tá vendo? Isso daqui facilita bastante na hora de costurar, principalmente para quem trabalha com a máquina doméstica, não precisa passar a costura aqui dessas laterais em cima do zíper. Então facilita bastante, não força tanto. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo bem direitinho dessa peça. Aqui dentro também tem um jeitinho diferente na hora que eu faço fechado, tá vendo? O forro fica todo lá no fundo preso, não é um forro que ele vai vir aqui pra cima sozinho, ó, ele tá preso aqui no fundo, o forro. Eu vou mostrar pra vocês amanhã lá no grupo Dicas e Passo a Passo de Lohane Atelier, eu libero o vídeo com a aula pra fazer essa Necessaire, como que eu faço o passo a passo dela, e também tem sorteio amanhã lá no grupo. Vou mostrar pra vocês primeiro essa aqui, que é aquele modelo
básico. É o modelo que fica aqui embaixo a caixinha de leite e ela dá uma leve abridinha aqui, ela fica mais larguinha aqui, nessa parte superior, tá? Então, esse aqui é o esqueminha que eu fiz pra mostrar pra vocês. Yara já participa, né? Obrigada, Yara. Como que eu faço o cálculo da minha necessaire basiquinha, aquela modelo mais básico que tem. Então, a gente precisa levar em consideração a altura que eu desejo da minha peça, a altura final da minha peça. Eu preciso ter noção do comprimento final da minha peça e também eu preciso ter noção da profundidade da minha peça. Então, deixa eu pegar aqui a peça para mostrar para vocês e vocês vão entender bem direitinho o que eu tô querendo dizer. Então, aqui tá a minha peça pronta. Vamos dizer que eu quero replicar essa peça, vou fazer uma cópia dessa peça. Então, eu vou precisar tirar a medida da altura, vou medir a altura dessa peça, vou medir aqui qual que é o comprimento dessa peça, dessa ponta até essa ponta, e também eu vou precisar medir a profundidade da peça. Dessa pontinha até essa pontinha, qual que é a profundidade, ok? Para eu poder fazer os cálculos dos meus tecidinhos. Então, essas são as medidas necessárias. Tendo em mão essas medidas, eu vou pegar então e fazer o primeiro cálculo da medida da altura. A minha altura aqui, eu estipulei que eu queria 15 centímetros, ok? E aqui eu vou precisar somar metade da profundidade. Aquela profundidade da peça, daquela necessaire, são 6 centímetros. Então, metade dela são 3 centímetros. Eu vou somar a altura final, os 15 centímetros, com metade da profundidade. 15 mais 3. E também eu preciso somar um pé de máquina. O meu pé de máquina é de meio centímetro. Pé de máquina, meninas, é a mesma coisa de margem de costura, tá? Pra ficar claro aqui que em alguns lugares eu coloquei como margem de costura. Então, 3 mais meio centímetro, 3,5. Com 15, 18 centímetros e meio, tá ok? Então, deixa eu mostrar aqui na peça pra vocês de novo. Vou somar dessa ponta aqui do meu jeans até aqui, a altura da minha peça, mais essa parte até aqui onde tá essa costura. Ó, daqui dessa pontinha até onde tá essa costura, meia profundidade, a meia profundidade da minha peça. E uma margem de costura, porque eu vou precisar emendar aqui. Toda vez que eu vou precisar emendar os tecidos, eu acrescento uma margem de costura, ok? Então, por isso que deu 18 centímetros e meio. É daqui até aqui, até onde tá essa emenda de costuras. Então, vamos lá. Aqui já seria a altura do meu corte de tecido. Largura do meu corte de tecido, eu vou pegar o comprimento da minha peça. Eu estipulei que eu queria 22 centímetros. Vou somar de um dos lados meia profundidade, do outro lado mais meia profundidade. E também preciso somar um pé de máquina, uma margem de costura, em cada uma das extremidades. Ou seja, um comprimento, que é 22, mais um valor inteiro da profundidade, porque eu vou somar meia profundidade mais meia profundidade, ou seja, uma profundidade inteira. Então, 22 centímetros mais 6, que é uma profundidade inteira, mais 2 pés de máquina. Meu pé de máquina é meio centímetro, ou seja, dois pés de máquina vai dar 1 centímetro. Foi onde eu cheguei aqui em 29 centímetros. Então, o meu corte para fazer essa necessaire, eu vou precisar de 29 por 18,5. Aqui em cima, vamos lá para a peça para mostrar de novo para vocês. Essa parte do comprimento, da largura do meu corte de tecido, eu precisarei levar em conta essa parte que é o comprimento e também essas duas partes aqui, que são duas metades de profundidade, ou seja, uma profundidade inteira. E também as margens de costura, porque eu vou costurar tanto de um lado quanto do outro, são duas margens de costura. Observa que aqui em cima eu não acrescento margem de costura, como eu já falei pra vocês, daquela mesmo jeitinho que eu faço no estojo box. Quando tem essas peças que tem aqui o meu zíper, o zíper depois vai compensar a margem de costura que eu vou perder no tecido. Então, eu não acrescento margem de costura no zíper, tá bom, meninas? Então, ficou desse jeitinho os meus cálculos.
Aqui nessa peça, se eu fosse utilizar somente um tecido inteiro, já teria o tamanho certo para fazer os meus cortes. Mas eu utilizei 2 tecidos. E isso vale para quantos tecidos você quiser utilizar. Aqui, se você quiser utilizar 3, 4 tecidos diferentes, tanto faz. Vocês vão fazer o quê? Vão dividir pelo número de tecidos que vocês vão utilizar. No caso, eu dividi por 2. Veja bem, eu dividi só essa parte da altura, tá? Eu não considerei essa parte aqui, que é onde vai ter a minha caixinha de leite, que é onde é a profundidade da minha peça. Eu só considerei essa parte da altura, que são os 15 centímetros. Dividi por 2, 7,5 e acrescentei uma margem de costura, porque eu vou precisar costurar. Então, 7,5 mais meio ficou com 8 centímetros. Vou mostrar pra vocês de novo. Então, tá aqui. Aqui, dessa parte superior até aquela parte lá do fundo, teria 18 centímetros e meio. Por que que eu não dividi os meus 18 centímetros e meio por 2? Porque senão, essa emenda entre os tecidos ficaria aqui pra baixo, não ficaria aqui na metade dessa parte que tá somente aqui mostrando na frente. E eu queria que essa emenda ficasse justamente aqui, centralizada, somente nessa parte que tá na frente da minha peça. Tá entendendo? Eu não contei com essa parte aqui do fundo da minha peça. Então, eu dividi somente esses 15 centímetros por 2. Ficou aqui um corte de 8 centímetros e aqui eu precisei pegar esses 8 centímetros e somar com esse corte aqui, com essa parte onde é meia profundidade. Então, eu somei os meus 8 centímetros daqui dessa parte superior, mais 3 centímetros, 8 com 3, 11, mais meio pé de máquina, perdão, mais meio centímetro, que é um pé de máquina da minha costura. Então, ficou 11,5, 8 centímetros e aqui embaixo 11,5. Os tamanhos para o meu corte de tecido foram esses. Se eu for utilizar somente um tecido, então é 29 centímetros por 18,5. Aqui eu quis usar 2 tecidos, então eu utilizei 8 centímetros de altura por 29 centímetros de comprimento. E aqui embaixo eu utilizei 11 centímetros e meio de altura por 29 centímetros de comprimento. Ok? Então, e aí vai vir aquela questão da nossa caixinha de leite. Como que eu calculo o tamanho da minha caixinha de leite? Eu gosto de traçar uma linha e costurar em cima dessa linha, aqui nessa parte inferior, dessa caixinha de leite inferior, nesse modelo de necessaire. Então, o que que eu fiz? Eu vou considerar aqui, para poder fazer essa minha caixinha de leite, metade da minha profundidade, que são 3 centímetros, e mais um pé de máquina, que é meio centímetro, ou seja, 3 centímetros e meio. Para poder fazer traçar essa medida da caixinha de leite, eu vou apoiar na extremidade do meu tecido, porque eu já tô contando com a minha margem de costura, com o meu pé de máquina. Agora, se você quiser apoiar em cima daquela costura que a gente vai fazer aqui, depois, quando estiver lá fazendo passo a passo, eu vou até mostrar pra vocês direitinho como que vai fazer essa questão da caixinha de leite. Se eu for apoiar em cima da costura, eu não vou contar com a margem de costura. Só conto com a margem de costura se eu não apoiar em cima da margem de costura. Em cima da costura, entende? Então, a gente precisa ter em consideração isso, porque senão, se eu colocar aqui em cima da minha margem de costura, eu ainda vou comer mais uma margem de costura. E aí, vai ficar menor, aliás, vai ficar maior essa caixinha de leite, a profundidade vai ficar maior. A caixinha de leite está diretamente ligada com a profundidade da nossa peça, tá? Então, eu vou utilizar aqui metade. Esses cortes que nós vamos fazer, esses cortes de tecido, eu vou fazer 2 cortes para a parte da frente, a parte externa, e 2 cortes para o forro, ok? Então, eu vou precisar, na realidade, de 4 cortes, 2 para fora e 2 para dentro. Esse aqui é o modelinho básico nosso de necessaire. E aí, eu trouxe aqui pra vocês aquela variação que eu comentei com vocês, que até as meninas falam, e se eu quiser deixar retinha, não é? Às vezes a gente não quer deixar desse jeito. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês a peça de novo. Esse aqui é o modelinho básico, então aqui a parte dele, a base, é menor e ele dá uma inclinada aqui pra fora, tá vendo? Ele dá uma leve inclinadinha aqui pra fora. Essa parte superior, ela é mais comprida do que a parte aqui de baixo, da base.
Já esse outro modelinho, que é a variação dela, vocês vão ver que é a mesma medida, e a única diferença é aqui nessa parte das laterais. Ela fica praticamente reta aqui nessas laterais, certo? Ela não tá com aquela inclinação para fora. A base inferior, a base superior estão praticamente com a mesma medida, com o mesmo comprimento, então ela fica retinha. As meninas perguntam bastante, principalmente na hora de fazer bolsas, para não ficar daquele jeitinho aberto. Então vou mostrar para vocês aqui como que faz essa inclinação diferente. Tá aqui. Aqui vão ser aqueles mesmos cálculos daquelas medidas que a gente fez lá na outra necessaire básica. São os mesmos cálculos. A diferença vai ser justamente aqui nessa parte superior da nossa peça. Aqui nessa parte superior, você vai levar em conta quanto que você quer que ela fique reta. Se você quiser que ela fique totalmente reta, então ela precisa ficar aqui na mesma medida desse fundo. Concorda que aqui eu vou descontar a caixinha de leite, que é meia profundidade mais uma margem de costura? Lembra que são aqueles 3,5 cm? Se eu for descontar aqui 3,5 cm e eu quiser que ela fique reta, aqui em cima também eu vou precisar descontar 3,5 cm. Vou fazer aqui uma linha, traçar um ponto, e depois eu vou inclinar essa linha até chegar aqui nessa partezinha aqui da minha caixinha de leite. Isso para eu fazer aquele molde, certo? Aí eu vou fazer o meu molde bem bonitinho com essa desenho, parecendo aqui até uma casinha, parece um pinheirinho de Natal. Esse desenho que eu vou utilizar para fazer o meu molde e depois colocar em cima da minha peça, cortar para poder costurar ele bem direitinho, tá? Em relação ao zíper, eu vou mostrar para vocês depois amanhã direitinho no passo a passo como que a gente pode fazer o cálculo das medidas desse zíper, tá? Mostro bem direitinho. Lembrando que amanhã vai ser liberado o vídeo do passo a passo no grupo Dicas e Passo a Passo de Lorraine Atelier. Amanhã eu libero o vídeo com passo a passo desse modelo. Vou fazer esse modelo aqui que tem essa inclinação diferente, para vocês entenderem melhor na prática, para costurar ele, tá? Essa segunda pecinha são as mesmas medidas, por incrível que pareça, ela parece ser bem menor que essa outra, né? Olha só, vou até mostrar aqui, deixar elas lado a lado. Na verdade, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a base delas é idêntica, tá vendo, ó? A base delas, essa parte do fundo, onde é feita a caixinha de leite, a profundidade delas é idêntica. As mesmas medidas. A única diferença que tem é nessa parte aqui superior. Nessa parte superior eu entrei a mesma quantidade da caixinha de leite, eu entrei aqui em cima e depois eu tracei até lá embaixo. Eu poderia ter inclinado um pouquinho menos e aí ela ficaria um pouquinho mais aberta, ou de repente eu quero que ela fique bem abertona, então eu faço ela bem inclinada mais pra fora. Tudo isso daqui a gente pode brincar e vai variando, vai criando modelos novos. Na hora que vai fazer os kits, varia o tamanho, varia a inclinação. E aí vai tendo diferentes modelinhos para poder montar o kit. Então é isso, vou agradecer agora a vocês todas por estarem aqui comigo, muito obrigada por compartilhar, por curtir os vídeos, por acompanhar os trabalhos, eu só tenho a agradecer a vocês, é um prazer imenso vir aqui conversar com vocês, espero que crie esse hábito, que eu consiga sempre vir aqui toda semana, além dos vídeos que tem já nesses vídeos que eu coloco no grupo, que depois vão pro YouTube, os vídeos de passo a passo, eu espero vir aqui também toda semana para fazer as nossas lives com dicas, cada semana eu trago dicas novas para vocês, tá? Se Deus quiser. Obrigada para todas que estiveram aqui comigo. Um beijo grande, muita paz, muito sucesso para todas vocês e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, tchau.